Bom, o estudo bíblico de hoje, a gente vai falar a respeito de Pedro, né, o discípulo de Jesus, e, e eu estou com a Bíblia aberta aqui. A gente vai falar de Mateus 16:18. Eu vou ler aqui para vocês. Jesus diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, aqui teologicamente tem uma grande divergência sobre a interpretação desse texto. Muitas interpretações acabam dizendo que isso Pedro ele está fazendo uma confissão de fé aqui, por isso que ele é a rocha, ou a pedra. E eu fazendo uma boa pesquisa em alguns comentaristas, na parte grega do texto, literalmente, quase unânime, eles apontam essa tradução de pedra ou rocha, que tem muitas bíblias traduzidas assim, mas eles apontam como Pedro é a rocha. Eles dão toda a explicação do grego, colocando mesmo essa tradução como rocha. Pedro é a rocha. Ele é a segurança de ele traduz muito como a segurança de um edifício, um alicerce. E com base nisso, há relatos também no tanto Mateus, Marcos como Lucas, e eles apontam Pedro como o discípulo que foi chamado primeiro por Jesus. E eles relacionando isso com Jesus falando para Pedro que ele é a rocha e dele edificarei a minha igreja, eles apontam como Pedro realmente sendo o grande discípulo que vai começar com isso, vai começar a fundar essa igreja que ela permeia até os dias de hoje. E historicamente, grande parte dos comentaristas relatam que realmente Pedro foi o pioneiro da igreja cristã. Eles mostram que quando Pedro toma essa decisão de realmente ir cuidar das ovelhas de Cristo, tem relatos que Pedro ele levou essa igreja além de Jerusalém, que foi a primeira igreja cristã, foi na cidade de Jerusalém. Tem relatos de grandes igrejas, testemunhas, de pessoas testemunhando isso, que Pedro ele também colocou essas igrejas tanto na região da Síria como em Roma e em várias partes na região da Palestina. Também tem relatos sobre isso. E Pedro, sendo como rocha, edificando esse fundamento, essa igreja, Pedro também ele lidera os grupos cristãos por partes dessas igrejas. Você vê uma grande liderança de Pedro, até porque
Pedro como pioneiro de levar os discípulos, grupos nessa comunidade cristã, Pedro também, você vê em Atos dos Apóstolos, mostrando que Pedro faz acontecer essa igreja em Jerusalém, e nisso é posto Tiago, o irmão de Jesus, como presidente dessa igreja de Jerusalém. Então, os estudiosos mostram essa liderança de Pedro após a morte de Jesus, que normal, muitos, a maioria você fica com medo, as perseguições acontecendo, mas Pedro, ele toma essa atitude e começa essa liderança até essa implantação da igreja, essa comunidade em Jerusalém, que Tiago vai ser o presidente dessa igreja. Com tudo isso, vale ressaltar também a importância que o que eu estou falando aqui, vocês podem estar imaginando também que é certo, essa igreja física, mas o que Jesus está apontando também quando fala isso para a igreja, para Pedro, que ele vai edificar a igreja dele, que Pedro é a rocha, o fundamento, é o alicerce. Essa igreja, ela vem com a tradução eclesia, Então, Mateus, o Evangelho de Mateus é um dos evangelhos que os estudiosos eles apontam como o evangelho eclesiástico, O evangelho que sempre está demonstrando a relação da igreja, da comunidade. Mas essa eclesia no Novo Testamento, ela é apontada como não a igreja física, mas a igreja que somos nós. É a igreja que deixa bem claro que Jesus, ele mostra para Pedro, ele fala isso para Pedro, que nem as portas do inferno prevalecerão. Submundo, demônios, Exus, tudo isso daí não vai prevalecer contra a igreja de Cristo, que é a igreja não física, que é a igreja que você pode matar o corpo, mas a alma não tem como você mexer. A alma é de Cristo. Cristo já venceu. Essa igreja não tem como trevas nenhuma mexer nela, porque essa igreja já está vencida. Essa igreja, ela já vive o reino de Deus aqui na terra. Isso, os comentários que eu tenho buscado, lendo eles, na questão grega também, desse livro, deixa bem claro isso daí, a igreja não física. Um ponto importante que eles mostram, da caminhada de Pedro com os cristãos, que aí já vai para a questão da igreja física, das comunidades, que Pedro, ele é o mordomo de Cristo. O que seria o mordomo de Cristo? Com base no texto de Mateus 16, 18, que Jesus coloca Pedro como a rocha, o alicerce, a edificação da igreja, eles mostram que Pedro foi designado por Jesus, como um mordomo. O mordomo é o quê? É aquele que cuida da casa, aquele que administra, aquele que cuida dos negócios do seu patrão, do seu chefe. E Pedro, ele é posto para cuidar das coisas de Cristo, para cuidar da casa de Cristo. E isso mostra tanto porque Jesus
fala isso para Pedro: o que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Jesus está confiando a sua igreja na mão dele, a sua casa na mão de Pedro. E tudo que Pedro aprendeu com Cristo, ele vai passar isso para suas ovelhas, para o mundo. Jesus está confiando em Pedro. E isso relata bem, né, que Pedro ele abre as portas para os gentios. Ele é a primeira pessoa, o primeiro discípulo, porque vocês sabem, naquela época os judeus eles eram fechados, não aceitavam, né, gentios no meio da sua comunidade. Mas Pedro ele quebra isso em Atos. Ele abre esse caminho para os gentios. Vocês podem agora participar conosco. Vocês podem sentar à mesa, porque a mesa é de Cristo, a igreja é de Cristo. E Pedro ele é a primeira pessoa. E isso também mostra que a confiança que Jesus está tendo em Pedro ela é digna, porque Pedro ele vai realmente mostrando o que Jesus fez para a comunidade cristã. Se Jesus aceitou todo mundo, vamos aceitar também, vamos abrir. Bom, para concluirmos aqui sobre a vida de Pedro, eu deixei 2 episódios de grande milagre que acontece com Pedro. Esses 2 episódios que eu deixei para o final agora. O primeiro, em Atos 12, quando Herodes Agripa, para agradar os religiosos, no dia de Páscoa, manda prender Pedro. Pedro está na cadeia, preso, quando Jesus envia seu anjo até lá. O anjo do Senhor acorda Pedro, manda ele se vestir, abre todas as portas da prisão e leva Pedro até a rua e lá o deixa. Pedro percebe que foi um anjo que o livrou e ele vê esse grande milagre na vida dele. O segundo, Jesus já tinha aparecido para os discípulos umas 2 vezes. Na terceira vez, Jesus, depois da ressurreição, claro, está jantando com seus discípulos. Aí Jesus, no meio da janta, ele faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, você me ama? Pedro responde: claro, Senhor, tu sabes que eu te amo muito. Jesus fala: apacenta minhas ovelhas então, Pedro. Com isso, os comentaristas eles apontam que mais uma vez Jesus está colocando Pedro para liderar a igreja. Pedro é a rocha, a fundação, o alicerce da igreja. Jesus não desiste. 3 vezes ele manda Pedro apacentar suas ovelhas. Pedro, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. O que você está esperando, Pedro? Minhas ovelhas estão lá, sem ninguém, no meio dos lobos. Vai, Pedro, desperta, apacenta as minhas ovelhas. Esse episódio, os historiadores, comentaristas, eles deixam bem claro a importância que Jesus está colocando nas mãos de Pedro, para ele liderar a sua igreja
cuidar das suas ovelhas junto com seus discípulos. Depois disso, Pedro não foi mais o mesmo. Pedro liderou a igreja pela história do cristianismo. Pedro, nos seus últimos dias, ele estava na comunidade cristã, já em Roma. Numa das igrejas que ele plantou, a igreja física a gente está falando. Teve a igreja em Jerusalém, teve a igreja na região da Síria, da Palestina e em Roma. Pedro é morto em Roma, mas digno de um grande líder da história da igreja, que apacentou até o fim da sua vida a igreja de Cristo.